Olá, ouvintes do NanaPod, como vocês estão? Eu vou começar esse episódio mandando um beijo enorme pro Cris. Isso mesmo, você não ouviu errado não, Cris. Um beijo enorme pra você, que deixe um comentário em todos os episódios do NanaPod. Outro beijo especial pra Bruna, que também é ouvinte assídua e tá sempre me apoiando, deixando comentários, marcando presença cativa por aqui. Meu muito obrigada a vocês dois. Lembrando que o NanaPod de hoje é um oferecimento Paula Depil Dublin. Se você mora em Dublin e está procurando uma clínica de confiança para colocar a sua depilação em dia, tratar melasma, acne, ou está sentindo dores nas costas e precisa de um tratamento com ventosas para dar aquele alívio imediato, não precisa procurar mais não. O estúdio da Paulinha fica bem ali no coração de Dublin, perto da Grafton Street, e ela oferece todos esses tratamentos e muito mais. Aproveita porque está rolando Black Friday com descontos de até 46%. Como, por exemplo, o laser virilha mais axila de €94 sai a €50 a sessão. E o melhor do estúdio da Paula é que você não precisa ficar preso a pacotes que na grande maioria das vezes a gente passa aí na força do ódio, porque já não quer mais fazer aquele tratamento, às vezes não gostou do profissional e a gente acaba sendo obrigado a terminar porque dinheiro não nasce em árvore, né? A gente tem que valorizar o nosso dinheirinho. Então corre no Instagram Paula Depil Dublin, vou deixar o @ aqui na descrição desse episódio e aproveite! No episódio de hoje eu vou contar a história de uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente na Irlanda, e eu sou muito agradecida porque ela me apoiou muito durante o término do meu casamento. Ela ouvia os meus áudios de 5 minutos desabafando e sempre tinha uma palavra amiga para me consolar, mesmo estando passando por um momento tão difícil que vocês vão entender daqui a pouco. E a grande maioria das coisas que eu vou relatar aqui nesse episódio, hoje eu vou contar a história da Lilian, uma mulher foda pra caramba que comeu o pão que o diabo amassou, mas não se deixou vencer de jeito nenhum. E é importante frisar uma coisa, porque se eu não fizer isso, ela me mata, tá? A Lilian deixou bem claro que ela não quer que ninguém sinta pena dela. Ela não tá contando a própria história aqui pra comover ninguém, não, pelo contrário. Ela quer que todas saibam que a gente pode sim sair de um relacionamento merda, a gente pode sim dar a volta por cima, que não é fácil, nunca é, mas é possível. A Lilian chegou na Irlanda com o sonho de mudar de vida. Ela, designer gráfica, tinha essa vontade de morar fora do Brasil, mas só faltava oportunidade. E um dia, quando a oportunidade em forma de cidadania portuguesa apareceu, ela meteu a cara e foi embora. Mas por que ela escolheu a Irlanda, já que ela tinha a cidadania portuguesa? Porque em agosto de 2020, ela conheceu o Owen, num site de relacionamento, o Badoo. Aliás, ela fala pra galera passar longe do Badoo, viu? Porque, segundo ela, só tem filhote de cruz credo lá. Eu, como nunca usei isso daí, não sei nem o que é de comer. Mentira, gente, eu não sou inocente, eu sei o que é o Badoo, mas realmente eu nunca usei, não sei nem como é que é a interface. O Owen é um irlandês bonito, mas pensa no homem bonito, minha irmã. Nossa, aquele ali o que tem de podre tem de gato, misericórdia. Eu não julgo a Lilia não, viu, de jeito nenhum, porque eu também teria entrado nessa furada, amiga. Eu te compreendo. Eu, de certa forma, vivenciei, mesmo que de longe, porque eu já estava aqui no Brasil, mas mesmo assim ela confiou em mim e eu também pude ser confidente dela. Na verdade, eu me sinto até meio mal de não poder ter ajudado ela de outra forma, porque a gente que é mulher sofre junto com as nossas amigas, né? Então, Lilia aqui do Brasil, só ali no Badoo de tititi com o Owen por 2 meses e eles se apaixonaram perdidamente. Porque, de novo, a gente não consegue conhecer a pessoa pela internet, não é mesmo? A gente não consegue, tem que conviver para saber com quem você está lidando. Aliás, a gente só conhece mesmo depois que separa, né? Porque até nisso, às vezes, a gente cai nos golpes. Daí, a Lilian foi para a Irlanda para conhecer o Owen pessoalmente, mas ela já foi para ficar. Uniu o útil ao agradável, porque, né, tinha cidadania portuguesa, ou seja, ela podia morar lá, trabalhar, estudar com todos os direitos de um cidadão europeu. E de quebra, ia poder namorar com o gringo dela, ué. Pra ficar na Irlanda, a Lilian alugou um Airbnb por 15 dias. Falando em Airbnb, vocês já preparem o bolso de vocês aí, viu? Já vai juntando dinheiro desde já, porque quando eu abrir o meu Airbnb aqui em Angra dos Reis, eu quero todo mundo se hospedando comigo. Vamos conhecer Angra dos Reis com direito a guia, passeio de barco, se preparem. Aí ela finalmente conheceu o Owen e eles se deram tão bem que passados esses 15 dias, os dois já estavam morando junto. É porque o Owen morava sozinho, meio longe de Dublin, sabe? No meio do nada, praticamente numa fazenda.
Me fala aí quais as chances disso dar certo? Segundo a própria Lilian, é zero, tem chance nenhuma não. Mas a gente só pensa nisso depois que dá merda. Porque antes ela devia estar achando que ia rolar uma coisa meio comercial de margarina, né? Essa minha amiga, a Lilian, ela sempre teve o sonho de ser mãe. Especificamente mãe de menina. Aliás, pelo que eu conheço da Lilian, ela sempre quis ter uma família bem estruturada, com pai, mãe, filho, cachorro, papagaio, periquito. E o Owen também queria. Eles pensaram, bom, vamos ver onde é que isso vai dar, né? Eu quero ter uma família, você quer também? Quero. Então fechou, o combinado não sai caro. Só que quando a Lilian chegou na casa do Owen, vocês já podem imaginar, né? Era igual a casa do Labubu do episódio da Sandra. Aliás, era pior. Muito pior. Era sujo, tinha várias coisas na casa que não estavam terminadas. Tipo assim, faltava terminar de colocar o carpete da sala, por exemplo. Só tinha o carpete num pedaço do chão, o resto estava só na madeira. E era uma casa extremamente velha, muito velha mesmo. E, consequentemente, muito fria. Na Irlanda, ainda mais no interior, faz um frio do cão nessas casas que não tem um sistema de aquecimento moderno. Lá, se eu não me engano, era diesel. E eles tinham que comprar o diesel para fazer o boiler funcionar. Ih, menina, e é caro, viu? É caro demais. A Lilian, uma pessoa limpinha que só, logo no primeiro dia que ela chegou, baixou o espírito faxineira nela. Lá vai a Lilian limpar a casa do amor irlandês do Leprechaun dela. E esfrega daqui, arrasta móvel de lá. E ela encontrou de tudo que você pode imaginar de sujeira na face da terra. Como, por exemplo, merda de gato. Sim, você não ouviu errado. A Lilian achou merda de gato seca da época de Matusalém. Ela foi questionar o Owen por que diabos tinha merda de gato seca embaixo do sofá, né? Segundo o Owen, ele colocou uma gata para dormir dentro de casa no inverno passado. Inverno na Irlanda é nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, tá? Isso a gente tá falando agora de agosto, ou seja, a merda tava ali meio ano já. Se você nunca teve gato ou contato com alguém que cria gato, merda de gato fede demais, gente. Mas demais. Pensa no trem fedido. Eu não consigo conceber como é que alguém consegue sentar pra ver televisão com aquele odor. Sem se preocupar, gente. A pessoa já morreu por dentro. Outra coisa que quase matou a Lilian de susto foi o quarto do Owen. Tudo uma podridão só. Os lençóis não sabiam o que era uma água e um sabão. Parecia que tinha anos. Se é que já viram, né? A fronha do travesseiro tava uma ceboseira só, toda manchada. Mas mancha tipo sangue seco, sabe? Uma parada estranha. Hoje a Lilian sabe o porquê daquelas manchas, né? Era um sangue antigo, porque ela me contou que o Owen tinha um problema no dente. Era um dente podre, alguma coisa assim. E esse dente fazia a gengiva sangrar muito. Aí o que o bonito fazia? Limpava na fronha do travesseiro, mas não lembrava do básico da higiene, né? Que é lavar as coisas que a gente suja. Ah, não, gente. O cara tá começando um relacionamento com um puta de um mulherão, porque, meus amigos, olha só, eu não falei não. O Owen é bonito, mas vocês não fazem ideia do que é a Lilian. A Lilian é aquele tipo de mulher que quando passa, os caras tudo entorta o pescoço. Pensa numa loira bonita de corpo, sorriso, cabelo, inteligente pra caramba, fala 3 línguas fluentemente. Aí o manezão me chama uma mulher dessa pra casa dele e não se dá o trabalho de limpar nada. Poxa, paga a cleaner, gente, já que não quer ter o trabalho, pelo menos pra impressionar a mulher, né? Por aí a gente vê que tem gente que não se dá o trabalho mesmo, né? As pessoas acham que todo mundo tem que aceitar de qualquer jeito tudo. Além disso, tinha muita teia de aranha, vários copos de bebida espalhados pela casa, um monte de garrafa vazia, inclusive garrafas que já tinham teia de aranha, tá? Não era coisa que ele bebeu semana passada, não. Era garrafa que devia estar ali desde 1900 antigamente. O querido nunca ouviu falar de reciclagem na vida dele. E a Lilian, como uma boa menina, limpou tudo. Comprou roupa de cama nova, toalhas. Segundo ela, o Owen só tinha 2 coisas de cada. 2 lençóis, 2 fronhas, 2 toalhas. O que é isso? É toque? Roupa então nem se fala. Ele tinha 2 camisetas e 3 calças e era isso aí mesmo. É impressionante, né? Um homem bonito desse. Como é que pode, menina? O que ganhou de beleza faltou de noção, pelo visto. Pois a Lilian foi lá com o dinheiro dela, que ela tinha trazido do Brasil, viu? Dinheiro convertido na sofrência, na força do ódio, e comprou tudo de novo. Roupa de cama, edredom, toalha, roupa pro querido.
Agora, abrindo um parênteses aqui, sinceramente, não fosse pela falta de noção do Owen, eu acho muito bacana a pessoa que tá entrando num relacionamento, né, entrando na casa do parceiro, contribuir com coisas básicas. Primeiro porque é difícil o homem com o pensamento de que, eu vou comprar lençóis, eu vou comprar 4 lençóis, né, porque quando suja um, você bota pra lavar e pega o outro pra cobrir a cama, se sujar de novo por algum motivo, tu já tem outro. Homem não pensa assim, é muito raro. Homem é mais prático, eles são capazes de dormir no colchão puro, mas não compra um lençol, não compra um edredom. Então eu não acho o fim do mundo ela querer comprar isso tudo pro conforto dela não, né? Com a convivência, a Lilian começou a perceber que o Owen tinha problemas com bebida. Sabe aquelas caixas promocionais que vem mais de 20 cervejas latão? Um belo dia, o Owen abriu uma dessas caixas e bebeu o dia inteiro. Até umas 3, 4 horas da manhã, tava ele lá bebendo tudo, até a última gota. E no outro dia, às 6 da manhã, diz a Lilian que o Owen levantou e foi trabalhar. E detalhe, ele trabalhava como motorista, então óbvio que o cara ainda estava bêbado. Segundo a Lilian, essa foi a primeira red flag. Ah, tá. Ainda bem que ela corrigiu no e-mail, né? Que ela falou aqui que não foi a primeira red flag, não. Deve ter sido a quinta, sexta. Eu já ia puxar a tua orelha aqui. Claro que a Lilian não gostou nada disso e falou muito no ouvido dele. Até que eles tiveram a primeira briga, porque ela achava um absurdo um marmanjo daquele trabalhar naquele estado. O Owen foi pro trabalho e depois passou aquele nervosismo todo e ele se redimiu com a Lilian. Chegou, deu 50 euros para ela, porque lembrando, né, que a Lilian tinha chegado na Irlanda recentemente e ela ainda não estava trabalhando, ela só tinha o que ela trouxe do Brasil. Aí ele foi, né, deu 50 euros para ela e falou para ela ir para Penneys, que é uma loja bem famosa lá na Irlanda, que muita gente conhece como Primark, né? Depois, outro dia eu conto a história da Penneys aqui. E a Lilian achou o gesto lindo, né? Porque ninguém nunca tinha dado nada para ela, absolutamente nada. E com esse gesto ela esqueceu tudo de ruim que estava rolando desde que ela conheceu a casa do Owen. Como eu falei anteriormente, a Lilian é designer gráfica e ela descolou o emprego no escritório irlandês para trabalhar nessa área. Juntou um dinheirinho e comprou um carro, porque como ela morava no campo com o Owen, por assim dizer, o transporte público era péssimo. E ele tinha que ficar levando ela para cima e para baixo quando precisava comprar alguma coisa. E para mulher independente, isso não é legal, né? Fica difícil mesmo se ver dependente de uma pessoa dessa forma, né? Ela já estava acostumada no Brasil a ter a vida dela, ter o carro dela, ir para onde ela quiser, a hora que ela queria, sem precisar depender de um homem. Daí ela comprou o carro e colocou no nome de quem? Isso mesmo, no nome do Owen. Diz ela que porque ela não tinha o documento irlandês para dirigir, o Owen meio que colocou na cabeça dela que seria mais seguro ter o carro no nome dele. Engraçado que ela comentou comigo que ela tinha plena consciência que ia se dar muito mal nessa história, mas que achou que era cisma da cabeça dela, que podia ser um trauma de relacionamentos passados. Então ela imaginou que deveria sim dar uma chance para esse amor. Até porque, vocês lembram que eu comentei com você que o Owen era realmente um gato, né? Estilo modelo mesmo. Tatuado, assim, saradão, meio ruivo. Então a gente faz vista grossa, né? Fazer o quê? Aí, depois desse tempo que eles estavam juntos, apareceu uma outra red flag. A Lilian descobriu que o Owen tinha um filho de outro casamento e que ele não via esse filho tinha muito tempo. Inclusive, a mãe desse menino era inglesa, né? É inglesa. E o Owen era muito relutante em conversar com a Lilian sobre esse relacionamento. Ele não gostava de falar nada, só que ele tinha um filho e que ele tinha contato zero, tanto com a ex quanto com o menino. A única coisa que ele comentava quando a Lilian tentava puxar esse assunto é que a ex tinha desaparecido. Ah, tá bom, né? Tomou chá de sumiço ela, né? Com o filho dele e ele não fez nada não. Largou pra lá. Tá certo. E a Lilian, deslumbrada, né? O que ela pensou? Poxa, que mulher bruxa, né? Como é que pode impedir um pai de ver o próprio filho? Tomou as dores do macho dela, né? Nem o macho tinha dor, mas a Lilian tinha. E eu te entendo perfeitamente, viu, Lilian? Porque eu também já tive ranço de gente que não merecia por causa de mentira de alecrim, vivendo e aprendendo, não é mesmo? Passado um tempo, a Lilian engravida do Owen. E ela ficou muito feliz, porque realmente ela queria ser mãe, era o sonho dela. Mas ao mesmo tempo, ela tava com aquela sensação de que ia dar merda, sabe? Porque já antes do bebê nascer, ela se sentia muito sozinha. A vida do Owen era só beber, ver televisão, parecia que eles estavam ali só dividindo a casa e que eles não tinham um relacionamento.
Porque assim, né, pra quem nunca conviveu com alguém com problema com álcool, a pessoa, ela só tá bem, feliz quando ela tá bebendo. Quando ela não bebe, ela é depressiva, ela é cabisbaixa, ela não tem vontade de fazer nada, de sair pra lugar nenhum sem álcool, né, porque o ânimo vem da bebida. Sem a bebida, não tem felicidade. E isso era bem nítido pra ela. Era como se ela estivesse vivendo entre a cruz e a espada, porque se ele bebe, ele fica um encosto, não faz nada, só queria beber, às vezes rolava lá um vucu-vucu. Se ele não bebe, era uma depressão danada. Não dava pra saber o que era pior. Meses depois, a Lilian deu à luz a Eva. E uns dias depois, o Owen tinha uma festa de casamento para ir. E o pior é que ele era padrinho, não tinha nem como recusar. Mas ele tinha a opção de ir para esse casamento e voltar. Porque, né, a bebê tinha acabado de nascer, estava aí com pouquíssimas semanas de vida, então é natural que a mãe precise de ajuda. Ainda mais que a Eva sofria muito com cólicas. Então era a noite inteira a Lilian tentando acalmar a bebê. Imagina, noite sem claro. Quem já teve filho aí sabe muito bem o que é isso, né? Eu falo assim, mas na verdade eu tive muita sorte com a Liana, né? Porque ela nunca teve cólica, minha filha. Mas algumas amigas me contam que é triste mesmo quando o bebê não consegue dormir por causa disso. Além do choro desesperador da criança, a mãe também não consegue dormir, né? Então a privação do sono acaba contigo. Por isso que é sempre bom quando a gente tem alguém para revezar, para dividir os cuidados com a criança. E a Lilian realmente não tinha isso, não. Inclusive, ela já tinha até voltado a trabalhar, né? Ela não podia ficar sem trabalho. Então, ela tinha que levar a Eva, bebezinha, com ela para o escritório, naquele canguruzinho, sabe? Daí ele foi para esse casamento e ficou lá, aproveitando a vida. Não quis saber de voltar para ajudar a Lilian, não, minha filha. Ainda mais que ele era padrinho. Para quem não sabe como funcionam os casamentos na Irlanda, às vezes pode durar o final de semana inteiro. Tipo, começa sexta, termina domingo, sabe? Ainda mais para os padrinhos, que são mais íntimos dos noivos. Tem a festa de despedida e depois tem o casamento. Então eu acho que não foi nem na mesma cidade que eles moravam. Vocês já podem imaginar como é que esse homem voltou para casa, né? A ressaca que não cabia nele. E por ter levado a Eva para o trabalho tantas vezes, a Lilian acabou brigando com o chefe dela. Por quê? Porque, como eu disse, a Eva sofria muito com cólica e, consequentemente, a bichinha não parava de chorar o dia todo lá no escritório. E nesse dia específico, a Lilian não estava conseguindo focar no trabalho. Tava um estresse só, já estava com raiva do Owen, estava ali sem dormir. E o chefe foi lá meio que dar uma lição de moral nela. E a Lilian, que é o tipo de pessoa, minha filha, pelo que eu conheço da Lilian, ela é o tipo de pessoa que não leva desaforo para casa. Falou um monte pro chefe dela, pegou a cria e foi embora, pediu demissão. E pensa como é que tava a cabeça da Lilian, né? Porque ela tava num trabalho onde o chefe não tinha empatia pela situação que ela tava vivendo. Um parceiro que era um zero à esquerda, não ajudava com nada na criação da bebê. Aliás, era mais um filho nas tuas costas, né, Lilian? E ela tava morando no meio do nada, sem nenhuma rede de apoio por perto. Ela tava exausta e a depressão bateu com força. Definitivamente não era isso que ela tinha imaginado como família quando ela tivesse um filho. E aí a Lilian começou a ter o pensamento de sair da Irlanda. Que é muito natural que a gente ache que saindo do local que a gente tá, alguma coisa vai mudar. Tem gente que muda de trabalho, que muda de casa, de país, mas na grande maioria das vezes os problemas vão tudo junto com a gente, né? Aí ela começou com uma ideia de ir morar na Espanha, porque segundo a Lilian, a Espanha é um país com a cultura muito mais parecida com a nossa do que a Irlanda. Eu concordo. O clima também é muito melhor, né? A comida, não vou nem entrar nesse mérito. O próprio idioma é mais fácil também. E aí, como ela saiu desse emprego na área dela, ela resolveu trabalhar em qualquer coisa que ela achasse pela frente. E ela arranjou logo, foi bem rápido, um emprego em retail, que são vendas. E foi logo num shopping bem conhecido da Irlanda. Com isso, ela conseguiu colocar a Eva numa creche e dava certinho para ela trabalhar. Só que o frio começou a apertar e a Eva adoeceu. Aí vocês já sabem, né? Vai a coitada da Lilian ter que explicar para o novo chefe, dia sim, dia não, que pediam para ela ir buscar a criança na creche, porque ela estava com febre. E vocês sabem que lá na Irlanda eles ligam na hora mesmo, tá? Se a criança esboçar que tá doentinha, que tá moadinha, eles já ligam para você ir buscar. E como é que faz se você trabalha? Que chefe que vai entender isso? Ainda mais que tinha dias que a Lilian tinha que fechar a loja e aí ligavam para ela da creche da Eva para buscar a menina. Imagina o caos. E o Owen seguindo a vida dele normalmente, trabalhando, sabe? Ele fazia trabalhos manuais, tipo assim, marceneiro, pedreiro, ele colocava gesso. A Aero faz tudo assim. Para quem não sabe, na Irlanda, se você não trabalha, você não recebe o pagamento referente àquelas horas que você faltou. Independente do motivo, faltou um dia, você não recebe nada por causa disso, nos trabalhos comuns, pelo menos, né?
E o pagamento da Lilian começou a diminuir, porque vira e mexe ela precisava faltar no trabalho por causa da Eva. E um dos motivos para Eva ficar doente constantemente era pelo fato da casa deles ser muito fria. Lembra que eu falei com vocês que eles precisavam pagar uma fortuna por causa de aquecedor? Então, era mais ou menos mais 400 euros aí para encher aquele negócio. Daí não era sempre que eles conseguiam grana para abastecer esse sistema de aquecimento. Por causa das faltas, a Lilian saiu da loja que estava trabalhando e logo foi chamada para trabalhar em outra loja do mesmo shopping. E essa loja que ela trabalhava era uma franquia espanhola, com várias lojas na Espanha. Olha só onde é que isso vai dar, hein? Eu já sei porque a Lilian, como eu disse, é minha amiga e eu acompanhei tudo em primeira mão, mas fica de olho. Eu sei que um belo dia eu tô na minha casa, nossa, eu consigo lembrar direitinho, assim, tinha acabado de acordar e eu tava indo pra cozinha pra arrumar a louça da noite anterior e eu resolvi mandar uma mensagem pra Lilian, né, pra saber como é que ela tava. Fazia umas semanas que a gente não se falava e ela me manda uma mensagem assim: "Oi, Nana, eu tô ótima, tá? Só pra saber, eu tô aqui na Espanha." Eu falei: "Como é que é?" E eu lembro que a última vez que a gente se falou, ela tinha contado pra mim desses planos dela de morar na Espanha, que ela se sentia muito bem lá, que toda vez que ela ia pra lá, parece que ela sentia que era o lugar que ela tinha que morar. E aí eu mando mensagem pra ela e não é que ela foi pra lá mesmo? A mulher é tão boa de lábia que ela pediu pra chefe dela mexer os pauzinhos pra conseguir uma vaga pra ela na loja da Espanha. Daí ela pegou o empréstimo e se mandou sozinha pra tentar a vida no país. Isso aí eu tenho que tirar o chapéu pra Lilian, viu? Porque ela teve muita coragem de se mexer, de sair da zona de conforto, que tudo bem que não era tão confortável assim, mas ainda assim era mais fácil, né? Ela foi sozinha para arranjar tudo e depois poder levar a Eva e o Owen junto. E a casa que ela tinha arrumado para morar logo no início não tinha luz, não tinha gás, não tinha nada, porque tinha sido tudo desligado do inquilino anterior. Então é igual aqui no Brasil. Ela entrou com a casa zerada. Eu lembro da Lilian me mandando foto com o almoço dela, que consistia em 2 pães de forma e um presunto. Era um sanduichinho assim, simples, manteiga, presunto e pão. Muitas vezes ela me falava que ia me contar algo só no dia seguinte, porque o celular dela ia descarregar e ela só podia carregar no trabalho. Essa parte aqui eu posso falar até sem script mesmo, porque eu lembro que ela me contava que ela ia de bicicleta até a estação de trem, que era um pedaço grande, viu? De lá ela ia para a cidade que ela trabalhava e que realmente não foi fácil. Ela tomava chuva, era às vezes um calor desgraçado, mas eu lembro que ela estava muito feliz, ela estava realizada. Eu amava ver os stories dela pela rua, mostrando cada detalhe da cidade, cada cantinho. Era nítido que ela estava muito feliz. E nisso, o Owen na Irlanda com a Eva. O combinado era que a Lilian se estabelecesse nesse novo país, na Espanha, e quando tivesse tudo certo, a casa já estivesse com luz, já estivesse com gás, com os móveis, né? O Owen e a Eva iriam ao seu encontro. Só que a Lilian conseguiu ligar a luz, comprou móveis, geladeira, fogão e nada do Owen ir como eles haviam combinado. Ele ficava inventando um monte de desculpa. E nisso, uma amiga da Lilian sempre mandando mensagem para ela, falando que viu o Owen no supermercado, comprando bebida, e a Lilian lá ficando puta com ele, né? Passado mais ou menos um mês, o Owen foi pra Espanha com a Eva, finalmente. Só que ele não falava espanhol, né? Irlandês. E aparentemente ele não tinha a menor vontade de aprender. Ele só ficava em casa com a Eva, no celular, não estudava, não procurava trabalho. A Lilian me contou que ela chegava em casa exausta do trabalho e por diversas vezes ainda tinha que trocar a fralda da criança, que já estava toda assada porque o pai não fazia isso, de tão bêbado que ele se encontrava. Eu nem falei, mas antes disso aí, ela já estava achando garrafas de bebida escondidas pela casa, em armários, embaixo da pia. Obviamente que ele devia estar bebendo escondido enquanto a Lilian estava trabalhando. A Lilian, desenrolada que se só, logo mudou de emprego. Conseguiu algo mais na área que ela trabalha. Ela começou a fazer o design de vitrines de boutiques de luxo. E um dia ela foi enviada para Paris para fazer o layout de uma dessas vitrines de marca de luxo. Que chique, hein, menina? E nessa viagem ela ficou 5 dias em Paris. Eu sei que parece muito chique ir para Paris a trabalho, né? Mas foi punk, foi pauleira, porque ela tinha que fazer esse trabalho todo de noite, de madrugada. Não tinha hora, na verdade. Quando dava, eles mandavam ela pra loja. Passados 5 dias, volta a Lilian para casa. E adivinha? Tava tudo sujo. Não tinha comida na despensa, não tinha nada pronto para Lilian comer. Assim, não que ela esperasse um banquete, né? Mas sei lá, um macarrãozinho, um sanduíche de presunto serrano. Para piorar, a família do Owen tinha ido visitar. Poxa, mas não custava nada fazer algo para
pra Lilian comer, né? Ela lá gastando dinheiro pra sustentar ele e a família, né, que tava lá visitando, e o encostado não podia nem fazer um sanduíche como forma de agradecimento. A Lilian já tava cansada de pedir pro Owen procurar emprego e ele sempre arranjando desculpa, fingindo que aplicava pra vagas, mas a gente descobriu que ele colocava o e-mail errado, que ele colocava o celular pra contato errado. Aí fica difícil, né? Eu lembro que teve um dia, e isso eu já tava aqui no Brasil, que eu mandei um áudio chorando as pitangas pra Lilian, como de costume, né, contando sobre o fim do meu relacionamento, sobre como eu tava me sentindo, e ela me manda uma foto do braço dela engessado. Eu fiquei em choque, né, como vocês podem imaginar, e aí ela me contou o que estava acontecendo. Era domingo, o único dia que a Lilian tinha para descansar e o Owen não colaborava. E fim de semana, gente, é o período em que as brigas entre casais acontecem com mais frequência, porque pensa, você convive mais horas com a pessoa, tem mais chance de rolar um desentendimento, né? E a Lilian tentou conversar com ele mais uma vez para pedir para ele procurar emprego, procurar principalmente ajuda, porque ela acreditava que ele podia estar deprimido. Pediu para ele conversar com um amigo, com um terapeuta. E em seguida disse que se ele não tomasse jeito, porque, né, ele já tinha perdido um irmão para depressão, ele podia ser o próximo. E ele ficou enfurecido, né? Começou a tirá-la de louca, começou a chamá-la de louca, isso aí já era normal entre eles. Porque ele não queria admitir que tinha um problema com o álcool. Então é muito mais fácil falar para ela que ela tá doida, que ela tá causando briga porque ela tá maluca, do que realmente procurar ajuda. E depois dela comparar a situação dele com o irmão, aquilo mexeu muito com ele e ele perdeu a cabeça. O Owen empurrou a Lilian com muita força no chão e nessa queda ela quebrou o braço. E foi bem feio mesmo, uma fratura bem feia. Aí ele levou a Lilian pro hospital e caso vocês não saibam, mas quando uma mulher vai para uma emergência com determinados tipos de lesão, eles perguntam se foi violência doméstica. E a Lilian explicou como tudo aconteceu para assistente social. Eles imediatamente queriam saber se havia menor presente na hora dessa briga. Então eles chamaram a polícia. Eu sei que a Lilian ficou até 3h30 nesse hospital e o Owen do lado de fora mandando mensagem, ligando, pedindo meus desculpas, fazendo juras de amor. Ele estava desesperado, né? Querendo monitorar tudo que estava rolando, porque ele não é bobo. Ele sabia que iam desconfiar. E por ela estar muito nervosa, ele achou que ela não ia passar pano para ele não, que ela ia contar tudo. E foi o que aconteceu. 4h ele foi buscar a Lilian no hospital. Foram os 3 para casa, todos exaustos, e vai Lilian levantar cedo na segunda para ir trabalhar com o braço apenas com uma tala, porque não tinha gessista na madrugada do hospital. Então, ela trabalhou com uma tala no braço até ir de noite colocar o gesso. E desde esse episódio, ela tentou muito terminar o relacionamento, mas o Owen não aceitava. Ele forçava, inclusive, a Lilian a dormir na mesma cama que ele. Falava que tinha sido só um acidente, que ele amava muito ela e a filha, e que eles não tinham problema nenhum não, era tudo na cabeça dela. Principalmente ficava com aquela coisa de falar que você só tem a mim, eu só tenho a você. Aquele papo pra boi dormir, né? Mas a Lilia tava de mãos atadas, porque ela pedia pra ele sair de casa e ele não queria de jeito nenhum. E nisso eles foram empurrando com a barriga. Só que teve um dia que ela não aguentou mais e arranjou ela mesma um trabalho pro Owen. O trabalho era numa padaria, então precisava ser de madrugada. E ele não foi feliz pra esse trabalho não, tá? Ele relutou muito em aceitar, porque segundo ele, quem trabalha à noite perde o dia. Realmente, eu concordo com ele, viu? Só que ele já não fazia bosta nenhuma do dia. Pra que ele queria aproveitar? Na verdade, ela queria que ele arranjasse esse emprego mais para ele ficar o máximo de tempo longe de casa que ela conseguisse. Ela já não deixava mais ele tocar nela, sentia muito nojo dele, principalmente tinha medo. A Lilian e o Owen começaram a fazer acompanhamento psiquiátrico, a pedido dela, obviamente. E ela achou que as coisas iam melhorar, mas nada mudou. O Owen continuava não contribuindo em nada, bebendo muito e vira e mexe. Quando a Lilian mencionava o vício dele em bebida, ele ameaçava sutilmente que um dia ela ia chegar em casa e ele e a bebê iam ter evaporado. Agora eu vou contar uma coisa aqui sobre a Lilian que pode dar um pouco de contexto para vocês. A Lilian era usuária de maconha. Na real, ela usava maconha antes de dormir para relaxar. E o Owen, sabendo disso, começou a usar isso contra a Lilian. Diversas vezes ele ameaçava que se ela mandasse ele embora, ele ia na polícia denunciar a Lilian por causa da maconha. Esse foi um dos motivos para a Lilian procurar ajuda psiquiátrica, porque ela percebeu que indo lá, se abrindo com o médico, talvez ele pudesse ajudar ela a superar o vício na maconha. E isso realmente aconteceu. Ela passou a tratar a depressão, a médica prescreveu remédio para ela, só que a Lilian me falou que a maconha, de certa forma, anestesiava até a raiva que ela tinha com algumas situações. O que normalmente ela ia armar um rebu, por causa da maconha, ela só relevava, ela empurrava com a barriga.
Então, o tiro do Owen saiu pela culatra, porque quando ela parou de usar a maconha, ela acordou de verdade. Ela viu que aquilo ali não era vida e principalmente que ela não queria que a filha dela começasse a entender o ambiente péssimo que eles viviam. E a parte mais triste nessa história é que o Owen fazia questão de colocar na cabeça da Lillian que ela que era louca, que ele estava tentando se aproximar dela, mas ela estava relutante, que ele não aceitava, que ela não queria mais aquele fim, né? Então, por isso ele fazia de tudo para convencer que o problema era ela. Daí ele começou a tratar a Lillian muito mal, principalmente na frente da Eva. Quando ele tentava agradar ela e via que não estava sendo bem sucedido, ele tomava a Eva do colo da Lillian e dizia: vem filha, você não pode ficar perto dessa louca aí não, sua mãe é louca, você não pode ser que nem ela, fazendo para magoar mesmo a Lillian. E a Lillian ficava arrasada, né? Porque brigar só ia piorar as coisas, então ela estava realmente vivendo um inferno e não sabia como sair dali. Levou um tempo para Lillian entender o que realmente estava acontecendo na vida dela. Durante meses, ela viveu uma rotina de medo, tensão e cansaço. O Owen bebia todos os dias, dormia bêbado, não acordava nem com um alarme e a escola da Eva ligava quase sempre porque a menina ficava lá esperando o pai ir buscar, mas ele esquecia ou perdia a hora porque estava dormindo. Várias vezes a Lillian tinha que sair correndo do trabalho para ir buscar a menina na escola. As brigas eram constantes e quando ela finalmente decidiu contar tudo para a médica olhou para ela e falou assim: olha, minha filha, você não está segura com esse homem não, você precisa de ajuda. E essas palavras ficaram ecoando na cabeça da Lillian e foi aí que ela tomou coragem e começou a investigar. Ela queria entender o que estava por trás de tanto descontrole na vida do Owen. Um belo dia, ela pegou o celular do Owen para ver o que ele estava fazendo lá no período de ócio dele. A intenção dela, na verdade, era procurar o número da ex-namorada dele para ver se ela conseguia conversar com a garota, para ver se tinha acontecido alguma coisa, se ela tinha algo para ajudar a Lillian a fazer esse homem largar do pé dela. E foi aí que ela encontrou coisas muito ruins no celular, coisas perturbadoras, buscas estranhas em sites adultos, sabe? Coisas sem sentido, mas com um ar bem perigoso. Foi nesse momento que ela percebeu que precisava sair daquela casa imediatamente. Ela ligou para uma assistente social e marcou um atendimento num centro anti-violência. No dia 1º de abril, ela foi até lá, contou tudo e recebeu orientações sobre proteção, sobre advogado, abrigo, mas a situação explodiu mesmo no dia 2 de abril, porque o Owen saiu de manhã dizendo que ia comprar pão e voltou completamente bêbado. E ele chegou com o mesmo discurso de sempre, que era tudo culpa da Lillian, que ele bebia por causa dela, disse até que ela devia tomar todos os antidepressivos da caixa para ver se ela ficava normal. Quando ele começou a gritar, a Lillian já avisou logo que se ele não parasse, ela ia chamar a polícia. E é claro que ele não parou. Aí não deu outra, ela ligou para a polícia e esse foi o dia em que a Lillian saiu de casa e nunca mais voltou. A partir dali, ela entrou num processo de recomeço. Os assistentes sociais ajudaram com abrigo, com advogado e todo o suporte psicológico para ela e para Eva. Menos de 10 dias depois, a Lillian ficou sabendo que o Owen perdeu o emprego. Ele simplesmente não conseguia acordar para trabalhar, porque era a Lillian que fazia isso para ele. E ele ficou morando lá na casa que era deles antes, sem pagar aluguel. Até que um dia o landlord cansou e expulsou ele de lá, né? Enquanto isso, a Lillian estava no abrigo com a Eva. Mesmo depois de tudo isso daí, o Owen tentou difamar a Lillian de todos os jeitos que ele encontrava para assistente social e para a polícia. Ele dizia que ela era louca, que ela tinha um laboratório de drogas em casa, um absurdo atrás de outro. Quando as assistentes sociais foram lá na casa buscar as coisas da Lillian e da Eva, descobriram que o Owen batia até na coitada da cachorra. O animal estava tão traumatizado que parou de comer. A bichinha quase morreu de tristeza, mas os assistentes conseguiram resgatá-la. E a polícia também tinha pedido para o Owen fazer uma mala para a Lillian e para Eva. E ele não colocou nada que prestasse dentro dessa mala. Para a Lillian mesmo veio só um roupão e um chinelo e para Eva um monte de brinquedo. Basicamente o que ele achou pela frente ali ele pegou e botou na mala para não ter trabalho. Com o tempo, a casa que era dele e da Lillian ficou sem água, ficou sem luz, até porque as contas estavam todas no nome da Lillian e ela não pagou nada e muito menos ele. E o carro que era da Lillian, acho que até esqueci de falar que eles tinham comprado um carro quando chegaram lá, na verdade a Lillian comprou, botou no nome dela dessa vez, só que o carro desapareceu. Ela foi na polícia, denunciou sobre esse sumiço do carro, mas até hoje ninguém sabe onde é que foi parar. No fim, ela mandou doar tudo que sobrou na casa, o sofá, a cama, a geladeira, tudo.
Aliás, a geladeira não, a geladeira teve que ser jogada fora, porque o Owen ficou com essa geladeira por um mês e deixou toda a comida apodrecer ali dentro. Então ficou um horror, né? Hoje, a Lilian reconstruiu a sua vida. Ela me contou que agora ela tem 2 trabalhos, mora com a filha, com a cachorra e adotou um gato, porque a cachorrinha não consegue mais ficar sozinha. E o mais importante de tudo é que elas vivem em paz. Ela costuma brincar que depois que se livrou do Owen, até a espiritualidade dela voltou. Desde que ela saiu dessa relação, tudo começou a andar na vida da Lilian. Ninguém sabe ao certo onde o Owen está hoje. Dizem que vive na rua bebendo, tentando convencer os outros de que a ex é louca, mas a Lilian já nem se importa mais. Ela deixou uma mensagem muito forte para quem estiver ouvindo esse episódio. Abre aspas. Se você é mulher e está passando por isso, não tenha medo de pedir ajuda. Principalmente se você estiver fora do Brasil. Existe uma rede de apoio, tem gente disposta a te escutar e te ajudar. Fecha aspas. Não é fácil, mas vocês estão vendo aí que é possível. E vale a pena realmente perder tudo para recuperar a própria vida. Como ela mesma disse, se você estiver deitado numa cama cheia de merda, não importa o quanto você queira paz. O cheiro vai continuar ali. Então levanta, pede ajuda e vai embora. Se você ouviu até aqui, meu muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio do Nana Pod.